Isso aí, começando mais um Topcast, estamos no número 5 e hoje o nosso convidado especial, ele, Carol, Radi. Ontem nós fizemos um treino, um passeio na Pedra Grande e eu, o Radi, o Rafa, a Fernanda, a Glaucia, a Carol, e a gente teve algumas reflexões lá, né, de que por mais que a gente não tenha ido correr ou participar de uma prova, como é importante estar no meio dos amigos, né, estar no meio, estar entre amigos, né, que a gente fez um trequezinho de subir, bateu, descemos, foi tudo tranquilo, foi tudo bem, não nos cobramos de corrida, nem de pace, nem de nada, depois a gente se reuniu, começou a conversar, tinha muitas histórias em comuns, por coincidências, né? Uhum. A Carol conheceu uma amiga da Fernanda e tal, então é isso, então o intuito da nossas conversas é trazer pessoas que estão ao nosso redor para a gente trocar uma ideia e colocar isso para expor isso para todo mundo, que o esporte não é somente treinamento, competição, vaidade, ego, quem pode mais, quem pode menos, né? Estamos entre amigos e a ideia é essa, tá? Uma conversa tranquila, sem script e sem cortes e sem filtro. Então, Radi aqui com a gente, comigo desde 2015, 14? Por aí. 15, 14. Ele vem do cenário esportivo de muitos anos, a gente estava fazendo as contas aqui antes, mais de 25 anos no esporte. Uau. Hoje está mais tranquilo, está mais sereno no esporte, ainda faz algumas competições, fez o Serrano Man, agora tem acho que 2, 3 meses, em dezembro, ano passado, então hoje a conversa é com ele, para mostrar para todo mundo aqui, para quem conhece, para quem não conhece o Radi, falar um pouquinho mais sobre alguns pontos que todo treino a gente conversa durante os treinos, né? A gente tem muita conversa, reflexões, e uma delas a gente vai estar conversando aqui na filmagem. Certo, Radi? Certo, Betão, é isso aí. Bom, para quem não me conhece no cenário esportivo, como o Beto falou, eu estou aí mais de 25 anos, entre provas de aventura, provas de mountain bike, provas de triatlon off-road, triatlon convencional, Ironman, e mais uma série de provas aí de ciclismo, um monte de brincadeiras por aí. E você sabe bem, há alguns anos atrás eu mudei para o Marrocos, fiquei 9 anos fora da cena aí, e isso que foi o start aí das minhas reflexões e de muitas das reflexões que a gente traz aqui para a Elite, né? Sobre performance, sobre como tá com a cabeça boa, sobre fidelidade para os treinadores, para as marcas, para as pessoas que estão em volta da gente, né? E depois que eu voltei, faz eu acho que uns 4 anos e meio. 4 anos e meio. Que eu voltei, que eu tô aqui, como minha cabeça mudou, como que minha relação mudou, mas como que as pessoas que estão no meu entorno continuaram as mesmas, assim, no sentido Núcleo Aventura, Elite Top Team, meu mecânico, enfim, as pessoas que me fizeram na época que eu era um atleta de alta performance, que eu tinha patrocínio, enfim, que eu corria em grandes equipes, como que essas pessoas ainda estão do meu lado e como que mesmo não estando competindo como antes, mas como que minha performance continua boa, mesmo eu podendo comer um chocolate, tomando um vinho, uma cerveja a mais, mas como eu consigo render bem e como minha cabeça está melhor do que nessa época, como que hoje eu me sinto muito mais à vontade com relação a ir para um treino e de repente andar em último e não andar em primeiro lá na frente o tempo inteiro, ou ajudar a minha mulher na hora que ela precisa de uma ajuda num determinado terreno, sem me cobrar por isso, sem ficar irritado por isso, e sem trazer isso como uma coisa ruim para as pessoas que estão em volta naquele momento, né? Então, eu acho que é um pouco disso. O Radi passou por alguns momentos, eu acompanhei alguns momentos entre altos e baixos do Radi, e teve uma cena que quando ele voltou do Marrocos, era 9h30, 10 horas da noite,
tava fechando o Elite. Tava chovendo, tava uma chuva, quando eu tô descendo a porta, 9h30, 10 horas, eu escuto umas pisadas no chão, na chuva, né, na rua, né? De repente eu olho o rádio, e o rádio não mora perto da Elite, né? Aí eu olhei e falei, ué, rádio? Você tá louco? O que tá acontecendo? Não, eu saí pra correr aqui no quarteirão lá de casa e acabei vindo aqui e tal. E eu falei assim, mano, que loucura. Aí na hora, né, eu falei assim, mano, que cara louco. Mas depois foi uma reflexão, né, que eu também sou um pouco disso, né? E não só eu, muitas pessoas. Quando a gente tá com algum problema ou com alguma situação dentro da gente, a gente usa o esporte, né, como forma de encontrar nós mesmos no barulho da solidão interna, né? Aí quando eu encontrei com ele aqui, eu vi que ele não estava bem, mas estava ficando bem. Então quando eu encontrei com ele naquela cena, eu falei assim, caramba, primeira cena, que louco, tá chovendo, você nem mora aqui no bairro, tá louco? Mas depois quando ele foi, eu falei assim, caramba, ele tá precisando desse momento de reflexão interna, que quem é de esporte, né? Ainda mais esporte de endurance, quando você está em determinado momento, você consegue, né? Oxigenação, pensar no seu corpo, na sua passada, aí tudo aquilo faz transparecer muitos problemas que vêm à tona da gente, né? Então o rádio é um cara desse, que muitas vezes sai para pedalar de noite, sai para correr, se tiver alguma prova assim, rádio, amanhã vai ter uma prova de 200 km, ele vai. Prova de 30 km, ele vai. Até brincou outra vez, né? A gente foi fazer um treino, ele e o Rafa. Vamos correr amanhã? Vamos. A gente foi correr Reflora, né? Chegou lá, tava eu, o Rafa, sem nada, e ele me aparece. Então assim, vamos rodar pouquinho. Passou 5, 10, 15, 20 quilômetros e a gente sem água, sem nada, e o rádio, confiante, bem encaixado. Aí eu falei assim, nossa, que cabeça que é essa, né? Que a gente fala muito aqui, né? Da cabeça forte, corpo indestrutível. O rádio mostra pra gente, mostrou pra mim. Todos esses tempos, mais teve problemas pessoais, desde lá do Marrocos ou aqui no Brasil, ele consegue sempre interagir nesse meio esportivo, né? Então, o quanto que o alto rendimento esportivo ajudou e te ajuda nessa parte emocional e de mediador de conflitos internos. Olha, Beto, legal essas lembranças aí que você teve. Eu tenho antes de te responder, eu tenho uma lembrança legal. Acho que uma vez eu estava treinando aqui, quando eu voltei do Marrocos, eu mudei o meu foco. Eu estava sem bike, eu tinha vendido minha bike, eu estava sem dinheiro, eu precisava pagar umas coisas, acabei vendendo minhas bikes, vendendo minhas coisas. E aí eu foquei só no treinamento de força, lembra? Lembro. Falei, puta, Betão, quero ficar fortão. Não quero mais correr, foca na força. Pedalar, quero ficar fortão. E aí o Beto falou, porra, você é um atleta de endurance, né, cara? É difícil, a gente vai ter que mudar todo o seu trabalho, né? E aí um dia eu tava aqui no chão, aqui aquecendo, e aí o Beto virou pra mim e falou assim, o que pode te fazer desistir? Né? Até para eu saber como técnico o que eu faço contigo, o que pode te fazer desistir? Aí eu olhei bem fundo no olho dele e falei, hoje, nada. E tem a ver com o que você me perguntou, né? Sobre essa questão da força, essa questão do que o esporte de alto rendimento me trouxe e tudo isso. Realmente eu acho que aqui no Brasil é difícil alguém viver de esporte, né? Então você pega altos atletas de rendimento, mas eles abrem uma assessoria esportiva, eles viram personal trainer, enfim, eles vão trabalhar num restaurante ou na empresa da família, porque só de esporte é muito difícil viver. Eu estou falando assim, de atletas de nível olímpico, que não conseguem viver só de esporte. Vende os materiais de patrocínio, exatamente, para ganhar uma grana. Exatamente, então isso é uma realidade. E aí a gente vê um monte de amador que se considera profissional, ou que tem até um rendimento profissional, mas acho que é profissional que ganha uma camiseta. Não sei se é por aí. Cara, eu vivi algum tempo como profissional, na aventura a gente recebeu salário, a gente realmente estava na cena de uma forma profissional, na época eu corria com o céu, enfim, e tudo isso foi escola. Tudo isso foi escola exatamente para não ter o limite que as pessoas julgavam para mim. O meu limite, quem cria ele sou eu.
Então, eu posso sair às 10 da noite para correr 42 quilômetros, de repente estando mais gordinho. Eu posso sair para pedalar 200 quilômetros, porque realmente eu tenho essa bagagem e eu tenho uma cabeça destravada. E eu acho que isto é o mais importante. Isto foi o que o esporte de alto rendimento trouxe para mim, foi destravar a minha cabeça, acreditar que eu tenho que entender como o meu corpo funciona, como que eu vou render, qual é o momento que eu preciso tomar água, qual é o momento que eu preciso comer, qual é o momento que eu preciso sair para correr, e acreditar nisso. E o que eu vejo hoje na cena é que tem muitas pessoas que, antes delas se entenderem e acreditarem nelas mesmas, elas estão acreditando em treinadores, ou em amigos, ou em colegas, ou em pessoas que vão dar o norte e o sul. Não que isso não seja importante, mas é importante sim que essas pessoas que dêem o norte e o sul sejam pessoas que realmente te conhecem. Porque você vai crescer no esporte, você vai montar a sua cabeça, você vai montar o seu perfil em cima dessas pessoas. E talvez daqui a 3, 4, 5, 10 anos você possa ter autonomia de saber realmente quem é você e qual é a sua capacidade. Tanto de gestão da sua vida, gestão da sua performance, quanto do que fazer ou não. Se o seu técnico chegar para você e falar que você tem que fazer 10 tiros de 1000 e de repente você está mal, você tem que ter a autonomia de chegar para o seu técnico e falar, olha, hoje eu estou mal, eu não posso fazer. E não acreditar naquilo como uma verdade única e quebrar, entendeu? E aí que vem as lesões. A lesão e você fala, putz, já que o cara tá me apoiando com camiseta, com gel, eu tenho que dar o melhor e não tenho que dar o melhor, né? Então, assim, hoje as marcas também influenciam e tem grande participação de querer dar um máximo pro cara que tem um mínimo a oferecer, né? Assim, ele não tem bagagem ainda, então às vezes você ganhar uma camiseta, ganhar alguma coisa, faz com que o atleta, ou nem atleta, né? Faz com que o cara que está começando agora no esporte queira dar o seu melhor e sem ter a estrutura e a base para dar o seu melhor. Também tem a questão que antes a gente achava que as pessoas se lesionavam mais quando elas começavam a fazer os treinos sozinhas. E aí chegaram à conclusão, depois de alguns estudos, que quem se machuca mais são as pessoas que estão com o treinador. Por quê? Porque a pessoa, quando ela está sozinha, ela vai no limite dela. Ela não está ali acompanhando uma planilha. Eu tenho que terminar esse treino para ficar verde no aplicativo. E hoje muita gente se machuca, depois quando esse estudo mostrou que muita gente se machuca porque ela está acompanhando, está sendo acompanhada por um treinador, mas que não necessariamente ela está seguindo o limite pessoal. Você sabe, Carol, que tem uma história muito engraçada. Eu não sei se você... Eu acho que você não conhece meu pai, mas meu pai ele foi um atleta de elite, ele tinha índice olímpico para correr os 5 e os 10 mil na maratona da Olimpíada. E é um grande corredor, sempre foi um grande corredor, o Beto conhece meu pai. E quando eu comecei no esporte, quando eu comecei a correr, fazer essas coisas, eu falei, pai, eu vou entrar numa assessoria, eu vou começar a treinar com alguém, não sei o quê. E meu pai falou, tá bom, você é livre, você vai fazer o que você quiser. A única dica que eu vou te dar, e é um conselho de pai, eu não quero que você nunca esqueça isso na sua vida, sempre respeita o seu corpo e sempre respeita o seu pensamento. Muitas vezes o seu técnico vai mandar você fazer uma coisa que ou você não está preparado, ou você não está capacitado, ou você está num momento que não é adequado. Escuta o seu corpo. Se você fizer isso, você nunca vai lesionar. Se você fizer isso, você nunca vai se machucar. E eu tô aí, como o Beto falou, há mais de 30 anos na cena, 25, 30 anos mais até, porque eu não tô nem considerando a época de criança que pedalava, andava de moto, mas eu nunca lesionei. Respeitando e entendendo o seu corpo. E fazendo provas duras, sim, né? Sim, não tô fazendo provas de 5 km. Sim. Então é legal, tem tudo a ver com isso que você tá falando. Primeiro bloco da nossa conversa finalizamos. Então, eu queria agradecer por esse primeiro bloco, Raj. Valeu, tem muita coisa ainda. Durante os treinos a gente conversa sobre muitos assuntos, então no nosso próximo bloco a gente vai conversar sobre outros temas, vai ser um pouco mais abrangente e a gente consegue falar aqui durante 5, 6 horas, né? Então a gente vai começar a fazer cada tema, uma opinião de cada atleta, para a gente começar a fazer mais conteúdos com relação à cabeça e vivência de cada atleta. Valeu, Raj, obrigado. Valeu, Carolina. Valeu. Tchau. Então, estamos entre amigos. Entre caminhões também. E a ideia
Sem cortes.